Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos bater uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós estamos hoje renovando a campanha da 7ª sexta-feira e já tivemos muitos irmãos e irmãs pela tarde. E nessa etapa, são 7 etapas que ela é dividida em 3 mensagens, que são o ataque de Asmodeu contra Abraão, o ataque também de Nosferato contra Abraão e o ataque de Belzebu contra Abraão, porque nessa semana estamos falando que Abraão tornou amigo de Deus. Isso, quando ele tornou amigo de Deus, é a mensagem. Mas agora nós vamos entrar na batalha que ele enfrentou contra esses principados. Então é a etapa da 7ª sexta-feira. 3 etapas contra Asmodeu, 2 contra Nosferato e 2 contra Belzebu. Aí você vai notar que essas passagens que serão pregadas foram justamente as batalhas que Abraão enfrentou no mundo espiritual. Então, se somos descendência de Abraão, se somos Jesus, esses principados é os que mais atacam os cristãos. Então é a mensagem que vai começar agora em 7ª sexta-feira, dando a água da purificação. Então o texto inicial da campanha, nós vamos então ler a mensagem inicial, começa em 1 Timóteo, se você tem a Bíblia, 1 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 2, que é o início da campanha. E vai fazer uma relação do que ocorre nos últimos tempos com aquilo que ocorreu com Abraão quando ele foi aprovado por Deus, porque há uma analogia da guerra espiritual de Abraão com a igreja nos últimos tempos também. É uma analogia de guerra espiritual. Então vamos ler 1 Timóteo 4, a partir do verso 1. Então diz o seguinte, no título da Bíblia João Ferreira de Almeida está apostasia dos últimos tempos. A palavra apostasia é separar do amor, da fé e da esperança da palavra de Deus, ou ir por caminhos que Deus não traçou. Isto é apostasia. Fala de Deus, ou fala de filosofia, ou fala de justiça humana, mas não segue o coração de Deus. Isto é apostasia. Então vamos ler. Mas o Espírito Santo expressamente declara que nos últimos tempos apostatarão, ou vai desviar do caminho da verdade de Deus, e muitos vão afastar da fé, e vão dar ouvidos ou atenção a palavras de espíritos enganadores, e a ensino de demônios, por causa da falsidade de pessoas que vão ensinar mentiras. E eles mesmos têm a mente cauterizada ou fechada à sua própria consciência e não aberta à verdade de Deus. Então lemos aqui na Bíblia Jerusalém Monfate. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então nessa etapa que estamos agora começando, como já começamos pela tarde, é essa etapa concernente à batalha espiritual de Abraão, que ao longo da semana, e vamos completar domingo, é a unção de Abraão de tornar amigo de Deus. Mas amigo de Deus não tem a ver nada com a batalha espiritual, que vai terminar domingo, é a campanha que está sendo falada a semana inteira para quem está acompanhando. Mas nós temos que entrar nos detalhes do sofrimento, da batalha, das atitudes do mundo espiritual que veio sobre Abraão até ele ser honrado por Deus. Então ele enfrentou uma batalha em 3 níveis, como falamos, 3 níveis dividido em várias etapas. Abraão sofreu 3 reveses em questão de amor. Ele foi atacado em 2 áreas em relação à sua fé, e em 2 áreas
se a palavra ia cumprir ou não, mas ele venceu. Então veja bem que também o apóstolo Paulo declara as batalhas dos últimos tempos que vai ocorrer. Por que existe uma analogia de Abraão com Jesus e com a volta de Cristo e com a igreja? Porque Abraão, ele, como a maioria já ouviu, tornou amigo de Deus. Deus mudou até o nome do paraíso para ser o de Abraão, que está sendo ministrado na semana. Então veja que Deus pôde enviar um Salvador, porque Abraão provou fé, amor e convicção da palavra. Por isso que Deus amou o mundo, que deu o seu filho, porque Abraão, ele tornou amigo de Deus, o primeiro a ser chamado amigo de Deus na terra, e Jesus pôde nascer. Da mesma forma, se a igreja prevalecer como Abraão, a volta do Senhor vai se concretizar. Então o inimigo fez de tudo também para impedir que Abraão tornasse amigo de Deus, mas não conseguiu. Assim a igreja também. Então nos últimos tempos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, manda a carta a Timóteo. Expressamente o Espírito de Deus declarou que ocorrerá essas situações em que as pessoas vão ter o amor esfriado, situação em que a fé vai ficar abalada, situação que as pessoas vão ouvir mentiras pensando que é a verdade, e por causa até de homens que têm a mente cauterizada e acham que é a verdade absoluta, e acabam ensinando o engano. Então veja que são as três áreas: ataque no amor, na fé e na esperança da palavra de Deus. E então a palavra declara esta declaração que Paulo dá a Timóteo sobre os últimos tempos, das três áreas que justamente Abraão enfrentou para tornar amigo de Deus. E assim a igreja também. Então você deve se preparar, porque ao longo dos dias, dos últimos tempos, haverá essas situações de guerra espiritual. Primeiramente, o que vai ocorrer? A pessoa começa a servir a Deus, tem fé, crê na palavra de Deus. Mas o que vai ocorrer? Muitas vezes o inimigo, ele não ataca direto a fé, mas ele tenta fazer com que a fé não aumente. Justamente o que ocorreu com a família de Abraão. Foi pregado, Abraão morava com seu pai, sua família, riquíssimos, em Ur dos Caldeus, que hoje é o país do Iraque, que estava lá o paraíso antigamente. Chamava a região dos rios Tigre, Eufrates, Pison e Pitom. Mas estava lá o pai de Abraão, um homem que ainda tinha vestígios da fé em Deus. Então Deus fala: Terá, sai dessa idolatria que está no seu país, eu vou usar você, sua família, serão abençoados. Então Terá crê em Deus. Deus fala com ele, ele tem fé, e ele começa a sair da região que hoje é o Iraque, e vai andando. Ele fala com seus familiares, fala com seu filho mais velho que é Abrão, que virou Abraão, fala com Naanoa, que tem seu filho Ló, e leva o povo, e eles vão andando, caminhando, num caminho até bom, um caminho até ameno, mas aí chega numa fronteira que é o deserto da Arábia, e Terá para ali no meio do caminho. Mas Deus não mandou parar, Deus mandou: sai daí e vai seguindo até onde eu mandar parar, não pare. Deus traçou uma linha, vai e direciona aí até o deserto. Não era para parar na entrada do deserto, é para ir. Então a Bíblia declara que Terá parou ali e não andou mais, fez barracas, ficou ali pensando que Deus ia falar mais, e o tempo foi passando e eles não andaram mais, e o tempo foi passando, e então se estabeleceram ali, que era na região ainda do seu país. Mas Terá foi envelhecendo, foi ficando enfermo e acabou morrendo. E aí, o que ocorre? Deus já fala com Abrão, porque ele passa a ser então o herdeiro. E Deus fala: Abraão, sai daí, como já falei com o seu pai, vai adiante, caminhe. Então Abraão crê também, e Abraão segue para dentro do deserto.
Abraão não pede nada, não fala nada, não reclama do calor, não reclama do frio de madrugada e não reclama da falta d'água, não abre um pio da boca para blasfemar de Deus. Então o que ocorre? Abraão começa a vencer Asmodeu, aquele que tenta privar o amor, porque justamente Terá, ele não amou a Deus totalmente, ele teve fé, mas como está lá em Gálatas 5:6, a fé em Jesus, ela só opera funcional se desenvolver o amor ágape, mas só que o amor, para ele aumentar, tem que passar sofrimento. Então veja lá em 1 Coríntios 13:4, a primeira característica do amor, o amor, ele é sofredor, no sentido de agradar a Deus, obedecer a Deus, custe o que custar, passar o que passar. Então veja que o deserto que Abraão atravessa é muitas vezes o empecilho do cristão hoje, porque deserto é falta d'água, falta de comida, falta de alegria, falta de descanso, calor, frio, situação que dá vontade de voltar, que não vai adiante, parece que Deus não está atendendo, mas justamente aí que vence Asmodeu. Mas lá no tempo de Terá, pai de Abraão, que tornou Abraão, veio na mente dele, mas Deus parou de falar. Até aqui estava tudo bem, nós cremos, obedecemos, mas agora deserto, o que Deus quer? Não tem como ir adiante, é muito calor. Então o inimigo ataca. Veja o confronto espiritual, vai morrer nesse deserto, Deus tem que falar o que tem que ser feito. Veja como que Deus é ruim, nem fala mais, quer que vocês sofram no deserto. Asmodeu faz isto. Você tem fé, crê e não quer que o amor aumente. Nos últimos tempos é a mesma coisa. Eis que nos últimos tempos a guerra vai ser esta contra a igreja, esfriamento do amor. Então a pessoa tem fé, mas ele faz de tudo para não sofrer, para não amar, para não cumprir a vontade do Pai. Faz a obra de Deus se tiver facilidade, mas o deserto não. E se o amor não aumentar, a fé não funciona. Então Abraão, ele vai pelo deserto, anda, jornada que não acaba, sol escaldante e frio de noite, a família indo adiante e ele seguindo a ordem de Deus. E Deus olha e vê Abraão, mas esse homem está crendo mesmo, e está amando, porque está sofrendo e não está falando nada, ele está seguindo a ordem, passo a passo, e Deus deixa ele andar. E veja o que ocorreu, Abraão anda tanto, que ele vai parar depois de caminhar no deserto, muitos meses, situação inóspita, e ele para numa praia depois, vai lá para o Mar Vermelho praticamente, atravessou o deserto e chega no Mar Vermelho, quase à noitinha, tão cansado, vê mar, vê já a brisa. Então Deus fala: Abraão, você pode contar as grãozinhos de areia que está nessa praia? Já estava de noite, olhe para as estrelas, você pode contar as estrelas? Assim será tua parentela, provou que me ama. Então veja que a fé funcionou, o amor por sofrimento, ele vence uma etapa do Asmodeu, porque o Asmodeu, na hora que vem a crise, ele fala: não tem jeito, vai morrer, não vai adiante, e esse sofrimento aí não vai levar a nada. Então isso ocorre nos casamentos, nas empresas, nas igrejas, nos ministérios. A pessoa não quer vencer Asmodeu. Nos últimos tempos, expressamente o Espírito de Deus declara que o amor tende a esfriar, porque as pessoas só querem facilidade todo dia, quer fé, crê que Deus opere, mas não quer desenvolver o amor ágape. Ainda mais que o principado de Asmodeu vai declarar que você não tem que ficar dando de si, sacrificando na igreja, orando, atravessando deserto. Você tem que procurar as facilidades da vida, e o amor ágape não vai desenvolver. Por isso que o mundo não desenvolve o amor de Deus, o mundo quer facilidade, o mundo faz o que agrada até os cristãos. E aí Asmodeu começa a deteriorar a fé, porque a fé sem o amor ágape não funciona. Então veja que Abraão vence essa situação que o pai dele não venceu.
Então, se somos Jesus, descendência de Abraão. Gálatas 3:29. A área de Abraão da guerra espiritual foi essa. Ele venceu 3 níveis do Asmodeu que queria esfriar o amor dele. Porque o amor é constituído em tudo sofre, tudo crê, espera e não procura os seus interesses. É os 3 níveis que você vai notar que Abraão cumpriu. Ao mesmo tempo, Abraão, ele venceu espíritos de Asmodeu também e de Nosferato, que veio com dúvida, para ele não ir adiante. Veja outra situação que vamos falar muito. Abraão então prospera naquela primeira fase. Aí já começa a melhorar, porque a promessa de Deus cumpre. A fé é operante no amor ágape. Já que Abraão sofreu, foi aprovado. Veio bênção, veio herança. Tanto ele como Ló e os demais familiares prosperam. Prosperou tanto que ele se estabelece nas campinas de Sodoma e Gomorra, que já tinha uma pequena habitação. E ele cresce mais que todos. Então Ló começa a contender com Abraão. Isso os pastores, de criador de ovelha, criador de vaca. Então Abraão recebe de Deus: não deixe ter contenda entre vós. Abraão, deixe Ló escolher. Se quiser ficar na Sodoma e Gomorra, nessas campinas verdes, que fique. Ou senão você vai para as montanhas. E Abraão dá a opção para Ló. Não está na Bíblia. O amor não procura os seus interesses. Então Abraão chama: sobrinho, se você ficar aqui, pode ficar. Eu vou para as montanhas. Se você quer ir para as montanhas, eu fico aqui, que você escolhe. Te deixo a opção. Ló poderia ter falado: não, meu tio, tu é patriarca, tu é que tem a honra do melhor. E mesmo assim Ló escolhe o melhor para ele. Então não amava com amor ágape, porque o amor ágape não procura os seus interesses. Então Abraão deixa Ló escolher o melhor aos olhos natural. E ele vai para as montanhas, sobe lá com as suas vacas, ovelha, quem ficou com ele. Outro princípio de Abraão, do amor ágape. Asmodeu quis barrar Abraão, porque se Abraão escolhesse o melhor aos olhos, Asmodeu venceria ele, porque não desenvolveria mais o amor ágape, porque ele estaria retendo os interesses próprios. Mas ele vence isso, sobe naquelas montanhas e lá em cima Deus já fala de novo: Abraão, sei que me amas, aonde alcançar tuas vistas vai ser terra tua e da sua geração. Ou seja, do Jordão até partes da Síria, tudo terra prometida. A fé funciona no amor ágape. Então Asmodeu perde de novo. Então veja, nos últimos tempos vai esfriar a fé, o amor abalado. Muitos vão dar ouvido à mentira e engano, mas temos que preferir a verdade de Deus. Veja que a mulher de Abraão, chamada Sara, é influenciada por demônio, muitas vezes da área de Belzebu, que muitas vezes induz ao erro religioso, ou Nosferato, que induz à incredulidade. Sara declara: cadê agora o filho legítimo? E veja que essa mulher já tinha visto maravilha, Abraão prosperar, passar deserto, Deus operar riqueza, e mesmo assim ela não está ainda acreditando que teria o filho legítimo. Fala: não vai ter filho não, vamos arrumar uma concubina para ter um filho. Veja que o inimigo induz ao erro, mas Abraão crê contra a esperança, e Deus o aprova. Ele vence então situação de Nosferato. Muitas vezes os cristãos hoje não sabem esperar na palavra, e ouve engano, ensino, dúvida, e acaba então perdendo, porque nos últimos tempos o inimigo vai fazer de tudo para encontrar uma falha e achar aquela falha e impedir a volta de Cristo, ou aquela pessoa ser derrotado. Então veja como que você está agindo. O amor está aumentando, vencendo Asmodeu, porque nos últimos tempos a tendência é ele atacar os mesmos ataques que atacou Abraão contra a igreja, para atrasar a volta de Cristo ou os cristãos não ser aprovados.
Mas se agimos como Abraão, por isso, Gálatas 3:29, quem é de Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa. E uma das promessas de Abraão, pai de muitas nações. Uma das declarações de Deus para Abraão, que dele nasceria o Salvador. E uma declaração para a igreja gloriosa dos últimos tempos, que ela vai experimentar a volta de Cristo. Mas há uma batalha que vai impedir. E mesmo assim o povo de Deus prefere dar ouvido a espírito enganador, ou deixar o amor esfriar, ou a fé se abalar, ou ouvir engano e ouvir mentira, e vai se contaminar. Então as fases que Abraão passou são esses níveis de batalha que está ocorrendo. Então essa etapa inicial é como que você está enfrentando o ataque de Asmodeu. É um principado que tem demônios ao comando dele. Mas quando Asmodeu ataca, ele não vai vir com bruxaria, macumba, esses demônios inferiores. Eles criam circunstância para que o amor ágape não aumente em nós, não desenvolva o amor de Deus. E por quê? Porque o amor ágape, ele é sofrimento primeiro, não procurar o interesse, não tem inveja de ninguém, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não irrita, não procura os interesses. Asmodeu fará tudo para que isso não se cumpra. Na hora que você começa a sofrer para obedecer a Deus, ele já vai vir com uma desculpa esfarrapada para você parar de andar pelo deserto, ficar parado, ou não se aprofundar, ou procurar um local só para, tá bom aqui, já creio, igual o pai de Abraão que parou no meio do caminho. Ou muitas vezes já passa uma fase de vitória, aí vai chegar a orar um momento que você tem que falar, não tem interesse algum de honra humana, de inveja, se quer o melhor fique, eu quero sempre agradar a Deus. Então aí é o princípio do monte de pedra, que é o princípio de você amar com amor ágape e esperar em Deus e saber que a única coisa que lhe restou é o monte de pedra, que representa, Senhor, meu prazer mesmo é orar, comunhão diária contigo, é a representação do monte de pedra. Então muitas vezes você vai ter que abrir mão na família, na igreja, em muitas coisas, para o amor ágape aumentar, mas o inimigo vai falar, não, o seu direito, você é o mais velho, você é o irmão mais velho, não, você é o esposo, não, você é a filha mais velha, não, você é o empregado mais talentoso na empresa e merece o melhor salário. Tudo isso vai vir de Asmodeu na sua cabeça. É o mundo natural. E aí a crise tende a aumentar. Por que você acha que o mundo está em crise? Porque as pessoas querem o melhor todo dia, em detrimento dos outros, na política, nos países, para todo lado. Veja a crise que está até nos esportes. As pessoas querem só medalha de ouro e ter poder e ser os melhores. Veja o que está lá na Rússia. Descobriram, eles mesmos se entregaram. O próprio país faz falcatrua para os atletas, está tudo ganhando, mas por base de droga. Então são medalhas cheias de droga, só querem interesse próprio, e mesmo assim não reconhecem o erro, o engano, e assim vai, as políticas, as falcatruas, os ministérios, cada um quer ter mais mesmo que o outro, rouba mesmo de outra igreja, quer ser a mal poderosa, e não abre mão, e quer ser a principal, e não quer ir para o monte de pedra, quer ficar em Sodoma e Gomorra, que tem mais dinheiro, mais dizimista e mais ofertante, mas logo vai ser destruído. Se o amor ágape não aumentar, a tendência é que nos últimos tempos o Asmodeu vai esfriando o amor, ao ponto que a pessoa fala que é cristão e não abre mão de nada, ele vai só retendo e vai ser destruído. Porque se Abraão não tivesse largado o enterro do pai para trás e a herança de Ur dos Caldeus entrasse pelo deserto, ele pereceria também. Se ele não tivesse honrado Ló e ficasse com o melhor, e Ló fosse para o monte de pedra, então tanto Ló morreria, porque ele não ia servir a Deus mesmo, não ia orar mesmo, e Abraão ficaria em Sodoma e Gomorra, só lugar de pederastra. Por isso que fala homossexual sodomita, porque Sodoma é que derivou lá
a palavra de lésbica e homossexual. Deus destruiu tudo aquilo lá, sobrou só Ló, a mulher e as 2 filhas, e a mulher ainda no meio do caminho morre, porque olha para trás e vira estátua de sal, perdeu tudo. Então o que adiantou crer e ter fé? Pereceu. Então a fé não funcionou nele, porque o amor não desenvolveu. Mas em Abraão ele foi vencendo as model. Então como está a igreja hoje? O amor está aumentando, desenvolvendo, ou está ficando para trás? Ou está parado no meio do caminho? Ou quer que Deus fale para saber o que faz? Quando Deus ordena a palavra, é esse caminho, não vai mudar. Deus declara que o amor é sofredor, tudo crê, tudo sofre, não procura os seus interesses, não se exaspera. Sempre você olha, que situação que eu estou vivendo agora? O que é para mim fazer? É para obedecer, cumprir, sofrer e não desistir? Então vou adiante. Senhor, tem algo que está me barrando, eu tenho uma opção de escolher muita coisa, mas eu vou abrir mão de tudo, não quero reter nada, eu quero pôr mão de pedra mesmo, quer orar todo dia, intimidade com Deus. Isso prova o amor ágape. Mas a pessoa fala, não, agora eu quero usufruir, eu que sou o melhor, eu que quero o melhor da terra. A Ló fez isso e pereceu. Então Asmodeu, ele induz ao erro para esfriar o amor ágape. A maioria das igrejas, o amor ágape não desenvolve. A pessoa tem fé, crê, mas logo vai parar as atividades, porque chega em certo momento que não há como Deus operar mais. A história é essa. Veja aonde Ló parou. Ló parou na hora que ele buscou para ele interesse próprio. Até mesmo passar o deserto, ele até passou, ele foi seguindo, creu, mas ele falou, não, pronto, já sirvo a Deus, já fiz de muito por Deus, agora eu quero usufruir. Não é assim que faz muitos cristãos, muitas igrejas. Ou seja, melhora, cresce e depois começa aquela exploração para todo lado, quer ter o poder político, econômico, mundano, e aí o inimigo ataca nessa área. Nos últimos tempos o amor vai esfriar, a fé vai se abalar e a esperança da palavra vai preferir ouvir mentira do que a verdade. Mas Abraão venceu os 3 principados que atacou a ele, e ele prevaleceu e tornou pai de muitas nações, e preparou o nascimento do Salvador. A igreja deve preparar para a volta de Cristo, mas o ataque contra o cristão é os mesmo nível. Por quê? Porque se somos de Jesus, descendentes de Abraão, porque a história é cíclica, ela se repete, os ataques satânicos são mesmo. Então veja que nos últimos tempos é o que mais está ocorrendo. Pessoas, o amor abalado, não foi aprovado no deserto, não foi aprovado no monte de pedra, não foi aprovado em abrir mão do melhor, não foi aprovado em esperar em Deus. 25 anos Abraão esperou, e a mulher zombava e ria, onde está esse filho, já está tudo velho, 100 anos já era Abraão, nada de filho legítimo, e ainda teve que dar o filho que Deus fez nascer, e Abraão não abriu nem a boca, e assim foi vencendo. Então são provas do amor ágape, provas de fé da palavra e provas de esperança da palavra, e venceu. Então como que você está enfrentando a questão? Pode ser algo no casamento, algo na igreja, algo no trabalho, em todas as áreas. Mas se a igreja caminha como Deus manda, ela vence a batalha e há de prevalecer. Então essa etapa, ela é uma analogia dos acontecimentos final, para você entender, e você vai compreender que torna idêntico o que o apóstolo Paulo escreve dos últimos tempos, o que o apóstolo Pedro também escreve dos últimos tempos. Você vai ver que vai enquadrar em todas as situações que Abraão viveu, da saída de Ur dos Caldeus até o seu último suspiro, até que ele foi recolhido ao céu, e lá no paraíso Deus muda o nome do paraíso e torna o nome do paraíso de Seio de Abraão, que é uma das etapas que ainda falta pregar. Mas agora, as de sexta-feira, visa a batalha espiritual, combater Asmodeu, Nosferato e os principados de Belzebu, que
em muitas áreas atacou também a Abraão. Então são divisões de 3 mensagens de amor, 3 mensagens de fé, 3 mensagens de esperança. Todas as atitudes que Abraão teve e prevaleceu com toda certeza. Alguma situação Abraão quase pereceu. Qual? Você vai notar que Abraão teve que mentir para Abimeleque, que Sara não era sua esposa. Abraão usou até de mentira. Isso aí foi um ataque satânico que ocorre hoje nas igrejas, mas ele saiu daquela situação mesmo perigosa que ocorreu na batalha. Então veja que muitos perecem nessa situação. O que está ocorrendo em muitas igrejas é mentira, situação mentirosa. Abraão passou por isso e Deus teve que reverter aquela situação, e se não revertesse, perecia naquela área. Então você vai entender isso abundantemente, porque essa campanha, porque é um preparativo para os últimos tempos. A guerra está aí. Você pode notar pessoas esfriando o amor, não tem fé nem para crer mais em Deus, na palavra, não dá mais vazão à verdade, prefere crer em mentira do que na verdade de Deus. E muitos são até cristãos, fica com a mente cauterizada. Se Abraão não tivesse aprovado, como que Deus faria? Não haveria como Deus operar, mas ele torna amigo de Deus. Se a igreja não vencer essas batalhas, como Jesus voltará? Uma igreja sem amor, sem fé, sem esperança na palavra, sem a promessa, pode ser outra geração. Então essa é a etapa dessa nova campanha que em 7 sexta-feira vamos seguir. Então que você tenha dado crédito e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos então orar, irmãos e irmãs. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela tarde, ó Deus, nós renovamos este voto das 7 sextas-feiras de libertação, onde muitos vieram, e agora neste horário também renovamos este voto, que é a campanha, a analogia da guerra espiritual de Abraão, e também a guerra espiritual da igreja nos últimos tempos, que o Espírito Santo expressamente declara que pessoas vão apostatar da fé, esfriará o amor, darão ouvido a espírito enganoso, por causa de homens hipócritas que têm a mente cauterizada, e muitos serão derrotados na jornada. Assim ocorreu contra Abraão, mas ele prevaleceu, porque ele creu na palavra e desenvolveu o amor de Deus, e foi vencendo Asmodeu, foi vencendo Nosferato, foi vencendo também principados de Beelzebu, que ao longo da sua jornada o atacou, mas tudo cumpriu naquilo que Deus determinou, mesmo que a batalha foi árdua. Senhor amado, há uma analogia das batalhas de Abraão com a igreja nos últimos tempos, porque quem é de Jesus é descendente de Abraão, direito às mesmas heranças, às mesmas promessas. Ó Deus, opere sobre todos nesta noite, na renovação desta 7 sexta-feira de libertação, como muitos já renovaram pela tarde. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma, Pai, avivamento sobre a igreja, sobre esta obra. Abençoa todos que vieram, ó Pai, e também ao longo dessa semana, que é a ministração Amigos de Deus, que completará domingo à noite, e agora em 7 sexta-feira, a batalha árdua dos últimos tempos, a batalha que expressamente o Espírito Santo declara que muitos vão apostatar da fé, que muitos não vão suportar a batalha, se não viver a visão dada a Abraão, porque quem é de Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa, e também enfrentar as batalhas que ele enfrentou, prevaleceremos em nome de Jesus. Pai, opere sobre todos os presentes, ó Pai, vida abundante, a tua igreja amada. Renovamos este voto das 7 sextas-feiras de libertação, vida abundante para todos, ó Pai, abundante graça a todos, que todos se disponham, ó Senhor, a ter a visão da palavra, porque sem o amor ágape a fé vai
se diluindo. Em Jesus a fé só funciona se desenvolver o amor ágape. Em Jesus a palavra só funciona se nós adorarmos e declarar que a palavra é verdadeira e não viver sentimentos natural, crer contra, ó Pai, até o que nós vemos ou o que o mundo diz. Declarar a palavra é a verdade. Senhor amado, operai tão grande avivamento em nome de Jesus. Expulsamos todo mal, toda perturbação, toda incredulidade, toda opressão satânica, toda opressão demoníaca. Desfazemos em nome de Jesus Cristo. Que todos, ó Pai, vençam a batalha contra a apostasia. Que todos renovem este voto das 7 sexta-feira, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. O Espírito de Deus traz uma revelação às 5 pessoas que o que está ocorrendo é a batalha. Você tem fé, crê na palavra de Deus, mas quando vem o deserto, a tendência é ficar parado. Não vou mais adiante não, assim tá bom, porque tem que orar muito na igreja, envolver. O deserto é isso. Mas o deserto, se você vence ele, depois é refrigério, porque Deus quer saber se você segue a ele e adiante. Senão você vai estar sempre na porta do deserto até cumprir. Senão morre lá igual terá, que vai ocorrer com muitos cristãos, e principalmente nos tempos do fim é o que mais vai ocorrer. Então, se você está enfrentando luta familiar, desavença no lar, pessoas contra você, é no comércio, é na vizinhança, na igreja, você nota uma situação que quer te impedir de ir adiante, de amar, de obedecer a Deus, então não olhe para a esquerda, para a direita, vai à frente, vai como Abraão, vai até no meio do deserto. Se o deserto é longo caminho, que lá você vai chegar lá numa praia do mar, quer dizer, logo vem o lazer, o descanso, e Deus fala, eu te amo mesmo, agora sei que me ama, e vai ter vitória. Então você que enfrenta essas labutas, e tem hora que dá vontade de parar, de voltar, ou fala, não vou mais não, porque é muito difícil, se não ir adiante, vai perecer. Asmodeu faz de tudo para o amor não ir adiante, e o amor aumenta no sofrimento. O amor não aumenta por causa de você só ter fé. Amor ágape não é amor eros, que é atração sexual, prazer físico. Amor ágape não é amor filhos, de cuidar dos filhos, aquelas gracinhas, aqueles bebê cheirosinho, que dá vontade de ficar com eles o dia inteiro. Amor ágape não é isto, faz parte. Amor ágape não é fraternal, de ter companheiro, de ter alguém para conversar, para passear, viajar, ir numa festa. Amor ágape primeiro é sofrimento. Se não aumentá-lo, vai morrer no deserto, ou na entrada do deserto. Mas o final do tempo é dessa forma. A apostasia aumentará muito. Então, caso você está passando essas batalhas, vem à frente, essa campanha para isso. Como Abraão venceu, e somos Jesus, temos que vencer essas batalhas e ir adiante. Então esta é mais uma revelação da palavra de Deus. Toma as palmas bem forte para louvar.